Estamos prestes a jogar o Kong em terrenos onde ele realmente nasceu para estar. A gente num caminho muito doido aqui. Ao sul, o vasto deserto do Saara se estende por milhares de quilômetros. Dunas que mudam de forma conforme o vento, oásis escondidos e paisagens que parecem de outro planeta. E ao norte, as poderosas montanhas do Atlas, que se erguem como muralhas entre o Mediterrâneo e o Saara. Prepare-se para descobrir o Marrocos junto com a gente. E como preparação para essa expedição, a gente encheu os tanques, 600 litros de combustível, e só até ali em Algeciras são 1.100, né? Então a gente pretende gastar mais ou menos metade desse combustível chegando lá. E antes de cruzar, nós vamos encher novamente de combustível. Lá na África, o combustível é bem mais barato do que aqui na Europa, mas a qualidade é duvidosa. Então a gente prefere ir com o tanque cheio, porque nesse navio eles deixam você entrar com o caminhão com o tanque cheio. Então a gente vai encher o tanque mais uma vez lá. E uma surpresa agradável foi que aqui na Espanha, 6 meses atrás, eu não lembro, mas estava mais caro o diesel. A gente pagou em torno de 1,35 o litro do diesel agora, então ficou um pouquinho mais barato e foi ótimo. Às vezes a gente para em lugares legais para dormir, tipo no meio dos vinhedos. E às vezes a gente para aqui, ó, no meio dos caminhoneiros. Mas eu vou falar para vocês, eles sabem do negócio. Tem um restaurante aqui, ó, nesse hotel muito bom. A gente almoçou ali hoje, onde os caminhoneiros almoçam. Agora o Duda vai organizar o Kong aqui numa vaga pra gente não atrapalhar ninguém. Hoje a gente vai parar aqui perto de um restaurante que tem aqui, meio beira de estrada, mas é bom porque a gente não precisa sair muito da estrada. Como são os 1.000 quilômetros para chegar até Algeciras, é importante também não ficar saindo muito do caminho, senão a gente vai demorar muito tempo para chegar até lá. Prontinho, estacionado, quintal de hoje. A gente vai ficar manobrando o Kong porque tem vários desníveis aqui, ó. Para ele não ficar torto, para a gente não ficar com a cama torta lá, dormir com a cabeça para cima, para baixo. A alerta naranja, una de las zonas donde más preocupa la lluvia es en la propia ciudad de Valencia. E hoje, nossa rota para Algeciras enfrenta um adversário inesperado. Essa tempestade que se chama Dana chegou aqui na região onde nós estamos agora, em Valência. E a previsão já tinha alertado que essa tempestade era capaz de trazer muita água para essa região, inundar cidades inteiras como Valência e as cidades da região, e também as estradas onde nós passaríamos. A gente está a mais ou menos 1.000 quilômetros ainda de Algeciras, ali no Estreito de Gibraltar. A gente vai colocar o Kong e atravessar ali para Marrocos. A gente queria rodar muito hoje, a gente quer rodar mais ou menos uns 500 quilômetros. Vai ser impossível, porque a estrada um pouco aqui adiante de nós está totalmente embaixo da água. Então a gente vai conseguir avançar talvez uns 70 quilômetros hoje e parar numa cidadezinha que eu acho que é um pouquinho mais elevada, então a gente não vai ter problema de inundação. Mas isso a gente vai ver mais para frente, se vai rolar ou não. A gente vai mesmo assim. Então hoje vai ser um daqueles dias que a gente não sabe muito bem como que ele vai terminar. Mas nós tentamos seguir assim com o máximo de segurança possível, olhando todas as previsões. Então a gente acredita que nessa cidade a gente chega, mas vamos ver. Como a gente imaginou, a estrada estava embaixo da água ali. Foi nenhuma questão de vamos fazer a parte mais segura ou não. Foi uma questão realmente de a estrada estar fechada, a gente não poder seguir adiante. Mas tranquilo, a gente parou cedo, parece até que está abrindo o tempo, então significa que amanhã provavelmente não vai chover e a gente vai ter um dia bonito. Então a gente vai ter que rodar um pouquinho mais do que o planejado amanhã, porque a gente quer logo chegar lá em Algeciras e cruzar lá para Marrocos. Então, vamos ver se amanhã essa estrada está liberada. Eu acredito, cruzando os dedos, que vai estar liberada. E assim a gente pode seguir rodando amanhã mais do que o normal, mais do que eu gosto.
vamos estar rodando em torno de 300 a 500 quilômetros. Eu acho que a cada mais de 200 quilômetros, especialmente com o Kong, começa a ficar desconfortável, sabe, dirigindo. Mas é isso aí, com o tempo bom, tudo fica melhor. Então amanhã a gente roda aí umas 3, 5 horas pra gente chegar no próximo destino, parar e continuar a viagem até Algeciras. Choveu pra caramba ontem à noite, mas passou a chuva, só tá encoberto ainda. A gente vai tentar seguir ainda a viagem. Realmente, ontem à noite deu problema nas estradas. Elas foram bloqueadas, muitos lugares assim com muita inundação. Assim, foi realmente ruim para quem tava ali fora. Foi a melhor coisa que a gente fez, ter parado aqui depois de ter rodado 70 quilômetros e ter dormido tranquilamente e poder sair hoje de manhã. Então a gente vai rodar mais ou menos uns 3 horas e meia, quase 4, para chegar ali embaixo de Murcia. E assim fica na metade do caminho de onde a gente está até Algeciras. Vão ser mais ou menos 300 quilômetros hoje e a gente vai parar num lugar que não é assim o melhor dos mundos, mas fica bem perto assim da estrada. Então a gente consegue dormir ali com segurança também e continuar essa etapa para chegar até Algeciras amanhã. Nossa, tem uns carros da polícia passando ali muito rápido, Grude. Passaram ali, ó, lá do outro lado. A gente tem galo aqui fora, eu acho. Caraca, que cheiro de cocô. Você acha que a gente parou do lado de um lugar de porco? Como é que chama? Chiqueiro, né? Nossa senhora, é muito porco. Ó, eu acho que é isso aqui, ó. Tem um centro de reciclagem ali pertinho. Ontem à noite a gente viu, aqui a gente tá aqui e o centro é aqui. A gente viu saindo uma fumaça branca bem pertinho. Acho que é esse o cheiro. Porque a gente tá no meio do nada, ó. Não tem nada em volta, só isso. Última etapa dessa primeira fase da nossa viagem. Vamos chegar em Algeciras hoje ainda. Seguir lá direto pro Carlos, o despachante, para ver se a gente consegue comprar os tickets pro ferry. E a gente deve ir aí para Marrocos nos próximos 2 dias. Vamos ver a disponibilidade do ferry. E bora Marrocos, né? E até Algeciras, hoje, são mais ou menos 240 quilômetros. A gente está saindo de um estacionamento abandonado de um restaurante que tinha aqui, perto de Grenada. E agora a gente vai direto. Engraçado que quando a gente saiu de Barcelona, faltava mais ou menos 1000 quilômetros para chegar até lá perto do Estreito de Gibraltar, né, em Algeciras. E a gente vai parando, vai passeando e acaba, tipo, você nem vê chegar, né? Engraçado que com a Joy a gente vai muito mais lentamente. O Kong é um pouquinho mais rápido, mas a gente tem a mesma sensação que cada dia você vai um pouquinho, você nem sente, você vai aproveitando. E olha, essa noite aqui nesse estacionamento foi o caos, porque a gente está bem de frente para uma rodovia, se não me engano é a 342, que é uma nacional, então passa muitas carretas. E a noite até que estava meio tranquilo, mas era 6 horas da manhã, os caminhoneiros começaram a acordar e a sair para fazer a viagem, né? Então começou barulho de caminhão, de carro buzinando, e tinha um galo infeliz nessa casa aqui do lado, eu acho. Ficava cantando, acordando a gente 6 horas da manhã. Então agora a gente acordou um pouquinho cedo hoje e a gente vai partir lá para Algeciras agora. Bora! A Espanha é um país gigantesco, né? E o legal dela é que você consegue ver várias paisagens num lugar só. Exemplo, aqui onde a gente está é uma região bem desértica. Vocês já assistiram aquele seriado na Netflix Vis-a-Vis, que foi gravado aqui na Espanha, que é espanhol, né? Foi gravado também numa ilha ali perto do Atlântico, mas a gente passa por umas paisagens aqui iguaizinhas do seriado, de beira de estrada, sabe? Uns lugares bem remotos, que não tem nada, uns relevos, umas montanhas muito bonitos. E mais logo abaixo tem o mar, né? E também um pouquinho mais para trás, quando nós passamos, tem a Serra Nevada, que é onde a galera vem esquiar no inverno.
Então a Espanha é um lugar muito diferente. Você vai passando, você vai vendo deserto, vendo verdinho, vendo mar, vendo montanhas. É super legal essa possibilidade que a gente tem com o Kong de praticamente atravessar ela de ponta a ponta. A gente vai vendo todas as diferenças. Eu tava perguntando pro Duda ontem qual foi o país que a gente andou com o Kong até agora que ele mais gostou de dirigir. Escuta essa. O país que eu mais gostei de dirigir foi aqui na Espanha. E a razão por isso é que as estradas, elas são muito bem cuidadas. E tem menos carro, eu acho, menos caminhão. Embora é um lugar que tem muito caminhão andando de cima para baixo, eu não me sinto muito intimidado dirigindo o Kong aqui, diferente da Alemanha, que tem assim uns caminhões que andam muito rápido, de um que fica sempre para trás, acaba me estressando um pouco. Então a Espanha, sem dúvida nenhuma, até agora é o lugar mais divertido para andar nas estradas. Eu acho que a Espanha tem sido aquele grande alívio antes de chegar no caos total, porque eu li que em Marrocos o negócio é tenso, é tipo São Paulo com Roma, tudo misturado, e com o pessoal dirigindo com uma venda assim no rosto. Então eu acho que vai ser um desafio e tanto ali em Marrocos dirigir o Kong por lá. Kong tá andando muito, acelera tudo, Kong, velho! Vai ter que descer lá embaixo. Enquanto o Duda tá ali dirigindo, eu aproveito aqui para terminar de fazer a nossa rota. Eu tô fazendo uma rota de 30 dias e tá ficando tão legal que vocês não imaginam quantos lugares legais que o Marrocos tem pra gente conhecer. Nem eu imaginava, eu achava que era bem diferente. E assim, tem uns lugares muito, muito, muito legais. Vai dar pra fazer assim, umas fotos, uns vídeos do Kong muito bonitos. Então eu tô ainda no dia 23 aqui fazendo a minha rota. Daí como que eu faço? Eu peguei já e dei uma olhada no que eu queria conhecer. E aí eu vou traçando uma rota de dia por dia, olhando os campings, o que tem para fazer por perto, lugares para parar. E aí eu já deixo tudo salvo aqui nas minhas notas do celular, os endereços certinhos. Então, dia 2, já clica, já vai direto pro lugar que a gente tem que ir. A gente não sabe ainda como que é a internet no Marrocos, se o nosso Starlink vai funcionar ou não, espero que funcione. Mas a nossa internet talvez a gente não vai usar, que é uma de Portugal. A gente vai ver se consegue comprar um chip lá no Marrocos para usar a internet. Espero que funcione bem. Olha, te falar, começando a dar um friozinho na barriga. Não sei se vocês lembram da temporada passada, eu tava morrendo de medo de ir pro Marrocos, porque eu tinha ouvido falar tanta coisa e nós já tivemos uma experiência muito legal lá, né? Mas aí eu comecei a pesquisar muito mais a fundo e eu tô super empolgada e eu não vejo a hora de chegar lá. Mas tô com um friozinho na barriga, assim, porque vai ser uma experiência bem diferente para nós. Mas eu tô muito empolgada para querer chegar logo lá. Mais um pedágio para conta, é que tá meio bagunçado o negócio. O único que passa cartão é essa fila que a gente tá indo. Caminhões passam ali do outro lado, que eles têm um dispositivo que passam rápido, aquele carro também vai passar. Tipo Sem Parar do Brasil, né? Olha, esse caminhão tem um trailer atrás, é uma casinha cor-de-rosa. Que bonitinha! Esse é o carro. Hora de falar com o famoso Carlos, ele já tá ali esperando ali fora, já pegou um lugarzinho aqui pra gente, vou lá levar os documentos e ver como que é o procedimento pra gente poder comprar os tickets pra fazer a travessia lá pra Marrocos. Já volto. Esse é o Carlos, que resolve tudo aqui pra gente atravessar pro Marrocos. Parou a rua aqui pro Kong parar. Engraçado. Acho que ele tá esperando mais alguém, porque tá ali na frente só olhando. Pronto, tudo certo, foi bem rápido na realidade. Aqui nesse despachante que chama Carlos, é um senhorzinho de 80 anos, mas ele trabalha com as filhas, né? Então você entra lá, você explica tudo o que você vai fazer e eles te orientam 100%. E é legal que não só o ferry você consegue comprar ali, mas você consegue já comprar os cartões de telefone e você consegue também trocar dinheiro. Então facilita assim muito a vida. No nosso caso, a gente ainda tinha alguns pacotes que a gente queria deixar num box para não levar para o Marrocos.
E eles têm um storage deles aqui que nem cobram, pra você ter uma ideia. Então vai ficar aí 30 dias, cruzando os dedos quando a gente voltar, esteja aí, né? Mas foi simples, custou 250 euros ida e volta. Você compra já o ticket de ida e o ticket de volta em aberto. Então a gente tem até 17 de dezembro para voltar do Marrocos. O que mais? Fora isso, super simples. Eu acho que é mais fácil ainda do que você seguir direto ali no porto e tentar comprar. A gente vai precisar chegar 1h30 de antecedência no porto, dar todos os documentos e daí eles orientam lá como é que a gente faz para entrar dentro do navio que nos leva para o Marrocos. Começou a entrar, pessoal. Tô com frio na barriga.